Muito boa noite, Isao. Bem-vindo a esta edição do Hora 10. Boa noite, Paulo. Boa noite também aos amigos da TPA. Ora, começando com o Reino Unido, investigação sobre o primeiro-ministro Rishi Sunak. Este pode ser um caso semelhante àquele que ocorreu com o seu antecessor, que por conta da situação da Covid-19 acabou por deixar a posição? Em extremo, sim, pode levar a um caso do gênero, mas só mesmo se for a perder confiança da parte dos membros do Partido Conservador no Parlamento Britânico. Mas, regra geral, se a comissão de investigação, aliás, o facto de estar a investigar não implica dizer que tenha cometido essa infração. Se essa comissão achar que terá havido essa infração, depois levará este assunto à discussão no Parlamento, poderá tomar, digamos assim, uma decisão sobre qual pode ser, não é, a punição, entre aspas, a ser infligida sobre si. Mas também esta problemática do eventual conflito de interesse também é um pouco curioso, porque, na verdade, mesmo se a sua esposa é detentora parte detentora desta empresa, ela não seria beneficiária direta deste subsídio. Esse subsídio iria para os funcionários a serem assumidos por esses serviços de assistência infantil, num subsídio que seria rodopiado dos 600 libras a 1.200 libras. E nisto questiona-se onde estaria o conflito de interesse, visto que a esposa não receberia um tostão, não é, deste eventual subsídio. Enfim, é o zelo britânico, não é, que é muito rigoroso em relação a esta problemática de conflito de interesse, mas é muito improvável que ele venha a sofrer, não é, um revés equivalente ao que sofreu Boris Johnson, até porque os assuntos são completamente diferentes. Mas isso não lhe impede, não é, de estar cauto para evitar que o mesmo possa acontecer com ele e de consequência, afastá-lo para uma provável corrida para a reeleição como primeiro-ministro do Reino Unido, tendo em conta as eleições do próximo ano. Ora, lembrar aqui que antes mesmo de Rishi Sunak chegar ao trono, passou pela posição também Liz Truss. Bom, nesta altura, com o decorrer desta investigação, pode haver posições que limitem a atuação do primeiro-ministro britânico? Não, o seu governo continua a operar normalmente, não é? Não há conflito. Esta investigação não vai impedir que o governo funcione, não vai suspender o seu governo, não vai suspender o seu mandato, os membros do seu partido não vão lhe tirar a confiança no Parlamento. Enfim, é uma investigação rotineira, normal, que passou a ser muito mais intensa nos últimos anos. Existe agora uma nova lei sobre o combate aos lobbies ou algo relacionado, tendo em conta um caso de um parlamentar que teria recebido financiamentos ou apoios de lobbies de, digamos assim, entidades não afins, não é? Tanto o governo britânico, o parlamento britânico está atento a isso para evitar não é, manchar o trabalho independente, não é, dos parlamentares britânicos e muitas vezes até evitar o que se constatou, não é, ultimamente no Parlamento da União Europeia, quando se viu que, ou se acusam certos parlamentares europeus de terem beneficiado de somas de dinheiro do Qatar, como se diz, para, enfim, ditar a agenda daquele órgão da União Europeia. Enfim, é uma decisão que poderá ter o seu tempo para determinar se de facto houve essa infração ou não, mas até lá o governo poderá continuar a funcionar normalmente e sem constrangimentos maiores. Muito bem, obrigado.
E Sau, num outro tema, o G7 promete aos países fornecedores da assistência à Rússia, no âmbito da guerra na Ucrânia, pagarem a um preço alto. Já, só para tentar perceber, no seu entender, que países seriam esses, só assim, para citar alguns, e este preço alto baseia-se em quê? Uma excelente questão, Paulo. Teoricamente, seria uma questão direcionada a todos os países do mundo, teoricamente a todos os países do mundo, que não sejam, não é, do mundo ocidental ou que não estejam na lista dos países que sustentam a resistência ucraniana. Mas, do ponto de vista prático, isto tem em conta um punhado de países muito concretos, isto é, os países que têm essa capacidade económica, financeira e militar, cujo apoio poderia, não é, alterar a correlação de forças na operação, no campo de batalhas entre os russos e ucranianos. E desses países, o principal é mesmo a China. A China que também já disse que não seriam, não é, os ocidentais a decidir se ela daria ou não o apoio à própria Rússia, mas também que já disse várias vezes que não está interessada em se imiscuir neste conflito militar, dando apoio militar, não é, aos russos. Enfim, do ponto de vista teórico, esta mensagem, uma espécie de ultimátum, é direcionada a todos os países não ocidentais, mas do ponto de vista concreto é muito direcionado à China, porque só a China é que está em condições, como se pensa, de dar um apoio capaz de alterar este equilíbrio de forças no campo de batalha. Depois também pode haver um outro país, no caso do Irão, enfim, países de potências regionais, não é? Que terão também sido indicados de forma implícita deste ultimátum. De resto, não é? Esta necessidade de fazer com que os países não deem o apoio à Rússia, enfim, também, e depois sob o risco de pagarem o preço alto, bem, penso que cada país também, de forma soberana, sabe qual é o preço, qual é a vantagem que pode tirar do eventual apoio ou não à Rússia. Cabe a cada país determinar se dar o apoio ou não à Rússia, como acontece com os países do bloco ocidental que decidiram de forma soberana darem o apoio à Ucrânia. Enfim, esta dicotomia são desses elementos de diktat, não é, que caracterizam as relações internacionais, que muitas vezes criam dissabores nas relações bilaterais ou multilaterais entre os vários estados do sistema internacional. Pois bem, e falou aqui da China. A China tem se posicionado como um parceiro, apesar de também não claramente defender uma posição, mas a China tem boas relações com a Rússia e não condenou diretamente este conflito. A China pode sentir os efeitos desta promessa feita por parte do G7, lembrando que é uma das maiores economias do mundo. Não, mas creio que, do ponto de vista pragmático, a China não é que lhe interessa muito esta mensagem. É o que eu penso, não é? Não falo em nome da China, não sou chinês, mas tendo em conta as condições atuais do sistema internacional e do poder que ela acumulou nos últimos anos, certos dictados não fazem mais efeito. A própria China, a China tem um poder muito grande, maior do que muitos desses países que fazem parte do próprio G7. A China é a segunda maior economia do mundo, não é? E não estou a ver, não é, como pode ser penalizada em caso de, enfim, a parte que se ela decidir dar este apoio é porque calculou os custos e benefícios, e se os benefícios forem maiores do que custos, ela decide de forma autônoma enviar o apoio que achar necessário à Rússia. Enfim, em relação à China, esse dictate não teria qualquer efeito se ela decidisse, não é, de forma soberana dar o apoio que eventualmente não dará, tendo em conta
obviamente aqui já entra, não é, entra a contramedida, tendo em conta as boas relações comerciais que quer manter com a União Europeia e com os outros países do G7, que são dos principais consumidores dos seus produtos acabados. Mas estamos no campo meramente teórico das intenções, porque do ponto de vista pragmático, todos os países saem a ganhar na sua relação comercial com a China. Não há um perdedor. A China é um dos, não é, estados considerados agora globalistas, defensores da globalização comercial, financeira, tecnológica, e nesta globalização todos os países saem a ganhar se estabelecerem relações comerciais não é, equilibradas, não, digamos assim, condicionadas pelas ideologias ou pelas diferenças ideológicas de uns contra os outros. Aliás, essa é a perspectiva do comércio internacional, um comércio internacional distante dos dictados ideológicos ou dos valores ideológicos de uns e dos outros, porque no mundo tão vasto nunca haverá regimes políticos iguais. Não houve isto nos últimos 70 anos, não houve isso nos últimos 20 anos e não haverá isso nos próximos 20 ou 100 anos. Cada sociedade tem o direito de estabelecer os regimes políticos que achar convenientes, e essa multiplicidade de regimes, se for colocada na balança comercial ou se for utilizada como elemento sine qua non para o estabelecimento das relações comerciais, então o mundo não conhecerá, digamos assim, a estabilidade política, porque vai levar ou levaria a confrontos constantes e permanentes entre esses regimes diferentes. Tanto daí que, do ponto de vista comercial, o que se espera é que as ideologias estejam distantes disso, e é isso que permitiu que a China, apesar de ser um regime socialista, estabelecesse relações comerciais com os países democráticos da democracia neoliberal. Enfim, do ponto de vista prático, Paulo, esse dictate, essa decisão, este ultimátum do G7 pode ter efeitos para países pobres, que aliás nem teriam condições de darem um apoio material à Rússia, e muito menos direcionado à China, que mesmo se decidisse, o faria de forma autônoma, sem olhar para o risco que o G7 enumera. Pois bem, e já para passar, e vamos aqui olhar para o continente africano, o Sudão está em guerra, a situação tem-se complicado, mas, pelo menos nesta fase, vive um cessar-fogo de 24 horas. O Exército e as forças paramilitares do Sudão chegaram a um acordo para um cessar-fogo de 24 horas que começou às 18 horas locais. É uma pausa que se dá aos confrontos. Pode esta pausa abrir uma vaga para negociações e evitar-se o pior? É sempre bem-vindo quando há uma pausa humanitária, não é? Que permita até dar assistência médica às pessoas que estão feridas e também que dê espaço para outras não feridas poderem se abastecer dos bens para se alimentarem, dos víveres para poderem sobreviver, porque se há conflito numa cidade como Khartoum, que é habitada por 5 milhões ou mais de habitantes, que é cheia de operadores humanitários ou de ONGs internacionais e de várias missões diplomáticas, se não houver este cessar-fogo, essas pessoas poderão ter dificuldades de poderem ter o acesso a esses bens alimentares. Mas mais do que isso, o mais importante é que se passe desta pausa humanitária, cessar-fogo humanitário para o cessar-fogo militar, a fim de abrir um corredor ou uma página de mediação, uma mediação que pode ser feita até pela Liga Árabe, visto que o Sudão, além de ser um país africano, é também um país árabe, um país muçulmano, tem relações estreitas com muitos países do mundo árabe, e, enfim,
abrir possibilidades de que os dois chefes militares possam sentar-se mais uma vez à mesa de negociação para estabelecerem, não é, os mecanismos de divisão do poder. Embora depois o caricato é que cada um deles defende ou apregou a estar a defender a democracia, mas nenhum deles foi legitimado pelo povo para disparar um contra o outro. Enfim, é importante que se passe essa cessação de hostilidades para que se abra espaços para uma possível negociação militar, eventualmente respeitando o acordo assinado em dezembro do ano passado, que estabelece balizas, não é, sobre como sair deste conflito, um conflito que vem, como já analisamos ontem, do ponto de vista de causas imediatas do contra-golpe de Estado de 2021 e, eventualmente, abrir caminho para as eleições presidenciais, não é? E a eleição do governo civil, que depois vai governar o país. Eventualmente, se esses militares quiserem ainda manter-se no poder, podem fundar partidos políticos, concorrer às eleições políticas do Sudão e ocuparem o poder político se forem eleitos. E em relação mesmo a essa problemática do Sudão e da instabilidade no Corno de África, também o G7, no seu comunicado longo, mas muito interessante de hoje, fala dessa problemática no seu 10º ponto de 27 pontos de interesse global, fala do seu interesse em continuar a dar o apoio necessário para a estabilidade na região dos Grandes Lagos, no Sahel e também no Corno da África.